6h44, estamos de volta com o Manhã no Ar, na sua manhã de sexta-feira. E a miopia é uma doença hereditária. Mas você sabia que ela também pode ser desenvolvida com o passar dos anos pelo estresse visual? Isso mesmo, o uso excessivo e prolongado de equipamentos eletrônicos são fatores favoráveis ao desenvolvimento desse problema de visão. Os objetos próximos são identificados com clareza. Já os distantes, Raíssa precisa forçar a visão para enxergar. E mesmo assim, não consegue. Isso é a miopia. Já tenho esse problema desde os 14, né? Mas aí eu comecei a usar mesmo com 18, porque foi quando ficou mais difícil, né? Para enxergar. Aí desde aí só com óculos mesmo. O oftalmologista explica que a miopia se desenvolve gradativamente ou de forma rápida. O globo ocular cresce de forma desordenada e fica maior que o normal. É uma doença que preocupa bastante os médicos por causa da evolução que ela pode alcançar. De acordo com os especialistas, a miopia pode chegar a 50% da população mundial até 2050. Mas tem uma explicação para isso. Os estudos mostram que as pessoas que convivem nos ambientes abertos são menos propensas a desenvolver a doença. Já aquelas que vivem nos ambientes fechados, à frente de um computador, devem ficar atentas. O principal fator é hereditário, mas o estresse visual e prolongado diante de atividades que exijam um maior uso da visão comprometem os olhos. Isso faz com que a fadiga ocular provoque o que eu chamo de pseudomiopia, que na verdade não é uma miopia de nascimento, é uma miopia induzida pelo uso excessivo de objetos bem próximos. É o caso desta industriária, que procurou ajuda médica. Trabalhando há 2 décadas com montagem de objetos pequenos, hoje ela já sente os efeitos na visão. Para mim enxergar mesmo de longe, eu tenho que forçar a vista mesmo, porque eu sinto um pouco de dificuldade. A doença pode ser corrigida com o uso de lentes de contato, óculos ou cirurgia. Sendo que a última opção é indicada para pessoas que possuem o grau estável. Por isso, é recomendável consultar o oftalmologista pelo menos uma vez ao ano. E a gente continua falando de questões de saúde. Aqui no Brasil, o número de pessoas com a doença de Alzheimer já atinge cerca de 1.200.000. Mas apenas metade delas se trata. E a cada ano surgem 100 mil novos casos. A estimativa é de que esse número dobre até 2030, segundo a Associação Brasileira de Alzheimer. Por isso, é importante conscientizar a população sobre esse problema. Setembro é o mês mundial da doença de Alzheimer e nele são promovidas ações em todo o mundo com o objetivo de destacar a importância da detecção precoce. E para falar mais sobre esse assunto, nós convidamos a médica geriátrica e membro da diretoria da Abras Amazonas, Simone Henrique. Seja muito bem-vinda ao Manhã no Ar, um ótimo dia. Obrigada, bom dia. Antes da gente começar a falar desses números que são muito preocupantes, né, a quantidade de pessoas que têm o mal de Alzheimer, vamos explicar para quem está em casa o que é essa doença. A doença de Alzheimer é uma doença degenerativa, ou seja, o cérebro ele é acometido por várias alterações que são microangiopatias, que são depósitos de substâncias, também que causam alteração na conformação do cérebro. Inicialmente, o que é característico da doença clássica, a pessoa inicia com um processo de perda de memória. Em geral, esse é o primeiro sintoma, que não é detectado pelo próprio paciente, é a própria família que detecta. Então, às vezes, quem queixa de memória fica com medo de estar com Alzheimer, esse não é o que é achado, não é a característica mais comum. E em seguida vão vindo outros sintomas. Aquelas pessoas que normalmente se acham esquecidas, normalmente não têm Alzheimer, porque quem tem não vai lembrar que esqueceu. A gente sempre fala isso, quando o paciente vai ao consultório queixando de déficit de memória, em geral ele não tem Alzheimer, quando a queixa é dele. Uma das maiores causas de déficit de memória nas pessoas que queixam é a ansiedade, o déficit de atenção. Então, nesse caso, a gente já imagina que o paciente possa não ter, mas é claro que isso pode acontecer, por isso a gente tem que investigar todas as pessoas que têm essa queixa de déficit de memória. É comum, quando a gente fala de Alzheimer, imaginar que o esquecimento é esquecimento de algo que você viveu, esquecimento de uma palavra. Isso é só a fase inicial, esse esquecimento ele pode ser muito grave.
Ele pode comprometer, por exemplo, ações básicas do dia a dia, como o ato de mastigar, algo do tipo, né? À medida que essa doença vai evoluindo. Sim. Inicialmente, os esquecimentos são pequenos, né? Às vezes, as famílias não se dão conta, ainda mais quando não moram junto. Então, às vezes, esquece o gás aceso, esquece o que tinha que fazer posteriormente em poucos minutos. E com o avanço da doença na fase mais avançada, isso, em geral, é 10 anos depois do diagnóstico, que a pessoa começa a ter déficit de deglutição, dificuldade para engolir, não lembra que botou algo na boca e não lembra de engolir, então começa a acumular saliva, enfim, essas complicações são tardias. E como a gente pode identificar os sintomas? Assim, o que é mais comum para procurar o atendimento especializado o quanto antes, para evitar que é uma doença degenerativa, então para evitar que evolua tão rápido? Os primeiros sintomas são a queixa de memória mesmo, em geral é isso. Então, normalmente, a família precisa estar atenta, porque, como eu disse, em geral não é o paciente que detecta. Às vezes, inclusive, ele fala, eu não tenho nada, minha memória está ótima, né? Mas a pessoa começa a ter dificuldades no dia a dia. Por exemplo, ela ia fazer alguma coisa e não lembra o que ia fazer. Ou ela não lembra mais algumas coisas, a cozinheira não lembra a receita básica que ela fazia. O empresário que está esquecendo coisas importantes, compromissos importantes que estavam agendados. Enfim, a gente começa a ver alterações no dia a dia. Quando começa a ter alterações no dia a dia, é importante que procure ajuda. E qualquer pessoa pode desenvolver esse mal? Sim, qualquer pessoa. Existe o componente genético, né? Existe a influência genética, mas a gente sabe que muitos fatores de risco ambientais, eles são fundamentais no desenvolvimento da própria doença. Como, por exemplo? A alimentação, né? Então, assim como a grande maior parte das doenças tem uma importância, porque a alimentação influencia nas doenças cardiovasculares, né? O hábito de vida, a atividade física, quer dizer, o sedentarismo também é fator de risco. A aposentadoria é fator de risco, então as pessoas que deixam de fazer suas atividades, deixam de trabalhar, deixam de utilizar o cérebro, é um fator de risco para Alzheimer. É muito comum a gente ver pessoas exercitando o cérebro com palavras cruzadas, algo desse tipo. É, de fato, um exercício que estimula? Tem outras dicas que a gente pode ir fazendo ao longo da vida para deixar o cérebro sempre ativo? Palavras cruzadas é um artifício bom para exercício, né? Mas tem outros, por exemplo, o aprendizado em geral, ele é muito importante. Então, aprender novas línguas, a linguagem, a habilidade da linguagem estimula muito o cérebro. Então, aprender novas línguas, aprender inglês, aprender espanhol, estudar. Utilizar, agora com o advento da internet, tem vários programas na internet que estimulam a memória. Então, as cores, é como se fosse um jogo de memória, mas no computador. Então, isso também auxilia. Tudo que estimula o aprendizado, que estimula a memória, é benéfico para esse processo de prevenção. Já li algumas coisas a respeito e uma das que me chamou a atenção é que, por exemplo, além de ler um livro, é importante você comentar o que você leu, debater essa questão, né? Não deixar esse conhecimento que você acabou de absorver só com você, né? De ter esse feedback, de trocar essa informação com a outra pessoa como uma forma de estímulo, principalmente para as pessoas que já são acometidas pelo mal, né? Exatamente. Quando você fala sobre o que você lê, você consolida a linguagem, né? Você faz com que o circuito seja completo. Então, isso é um estímulo ainda maior. Por isso é que o isolamento social, então, as pessoas que se aposentam e ficam mais em casa, quer dizer, não tem mais interação no trabalho, não sai mais de casa, não frequenta atividades de grupo, isso tudo é fator de risco. O isolamento social, quer dizer, essa falta de interação, também é um fator de risco para Alzheimer. Essa doença pode surgir em qualquer momento da vida ou é uma doença mais característica em pessoas idosas? Na verdade, ela é mais comum nas pessoas idosas, né, acima dos 60 anos, 65 anos, mas há casos, né, que a gente sabe de Alzheimer precoce.
Então, a partir dos 50, 45 anos, já tem pacientes que iniciaram Alzheimer. Nesse mês aqui de setembro, no mundo todo se discute esse mal. Aqui em Manaus, tem alguma programação específica para falar sobre Alzheimer? Sim, tem uma programação específica. A ABRAS, né, que é a Associação Brasileira de Alzheimer, ela promove várias atividades, inclusive gostaria de divulgar, né, os familiares de portadores de Alzheimer, que esse é uma instituição que promove o aprendizado, promove a convivência das pessoas que vivem com familiares com Alzheimer. Eles têm reuniões mensais, né? E é importante saber que existe para que as pessoas possam participar. Como faz para entrar em contato para ter mais informação? Procurar no site da ABRAS, que ela tem todas as informações direitinho. Ok. Tem alguma recomendação para quem está em casa para a gente encerrar nossa entrevista de hoje? Acho que o mais importante para quem está assistindo e gostaria de se cuidar para prevenir o Alzheimer é fazer atividade física, estimular o cérebro com aprendizado e uma alimentação saudável. Ok, Simone, muito obrigada por sua participação aqui no Manhã no Ar. Eu que agradeço o convite. Recebi a Simone Henriques, que é médica geriatra, falando sobre o mal de Alzheimer, que atinge 1.200.000 pessoas só no Brasil. Agora a gente traz uma dica para quem quer impulsionar atividades nas redes sociais. Nos próximos dias 11 e 12, Manaus vai sediar um congresso de vendas comerciais e quem tem outras informações sobre essa atividade é a Carol Queiroz, com quem eu converso agora. Olá, Carol, bom dia. Quem é que pode participar e até quando vão as inscrições? Olá, Wilson, bom dia para você, bom dia a todos que nos assistem também. Olha, qualquer pessoa pode participar, viu, Wilson? Quem está começando agora, está se interessando aí, né, por esse mundo das redes sociais, em trabalhar com isso mesmo, em trabalhar com vendas em redes sociais, quem já desenvolve esse trabalho, também estudantes, né, que estão interessados, pessoas que trabalham, por exemplo, empreendedores do marketing multinível, que está crescendo bastante também aqui no nosso país, aqui na nossa cidade, qualquer pessoa pode participar. Agora, quem vai dar mais detalhes para a gente aí sobre como participar, até quando e tudo que vai ter, né, todos os detalhes desse grande evento é o Renan Pessoa, que é coordenador do evento, também vai ser palestrante, vai falar um pouquinho sobre aí vendas, né, nas redes sociais. Renan, bom dia para você. Até quando é possível fazer as inscrições? Como faz para se inscrever? Precisa pagar uma taxa? Vamos começar explicando isso para quem nos assiste. Bom dia. Legal. Primeiramente, bom dia a todos. É um prazer estar aqui mais uma vez. E falar para você desse grande evento, né? O Marketing Digital, Vendas e Empreendedorismo, o maior evento do marketing digital do norte do país. Vem trazendo muitas novidades. A maior do Instagram no Brasil estará aqui pela primeira vez em Manaus, a Anatex, né? Juliano Kimura do Facebook, que fala sobre Facebook, Denis Bai, que fala sobre YouTube, Sandro Magal de empreendedorismo, ele que foi diretor comercial da HSM há 9 anos, né? Fora isso deu MBA, já deu aula de MBA, François Cabral, FIA, SPM, então realmente são pessoas de pesos que estarão aqui em Manaus para ensinar você a como bombar nas suas redes, né, empreender melhor, porque o evento é completo, não só fala de marketing digital, mas ele fala sobre empreendedorismo e vendas. E na nova economia nós precisamos estar antenado de como conseguir bombar no Instagram, conseguir mais seguidores, conseguir mais inscritos no YouTube, como conseguir fazer um anúncio certo no Facebook, e tudo isso é primordial para a nossa nova economia. Olha, e é legal, porque hoje cresce tanto esse mundo aí das redes sociais, né? E tudo tem técnica, né, Renan? É preciso estudar, saber como fazer, ver as melhores estratégias. É isso que vocês vão ensinar aí nesses 2 dias. Com certeza. Muitas pessoas não entendem isso. Anuncia de qualquer jeito, faz com um post e não entende o backstage de tudo isso. E é justamente isso, é ensinar as pessoas a todo esse backstage. É como conseguir o seu anúncio bombar, né, o seu vídeo virar um viral, quem sabe, né? Então muitos empresários fazem alguns posts, mas não entendem a metrificação por trás, de como fazer com que o seu restaurante bombe, quem sabe, né, o seu negócio bombe, consiga mais audiência no seu negócio, nas suas redes sociais e, consequentemente, venda mais. Porque o objetivo todo do marketing digital também é vender, é conseguir uma audiência maior e uma conversão melhor.
Tá certo. Olha, para quem ficou interessado, vou dar a dica aqui, tá? Você pode adquirir o seu ingresso na loja Calvin Klein do Amazonas e Manauara Shopping ou também através do site www.cdv2017.com.br. No site você também tem todas as informações, pode ficar por dentro aí do evento e adquirir também o seu ingresso ou na loja ou através da internet. Até quando é possível fazer inscrição? É bom correr. Nós estamos também com uma promoção de ingresso antecipado. Um ingresso vai valer 2, mas tem que comprar antecipado, né? O evento já é segunda-feira. Segunda-feira começa 2 da tarde até as 10 da noite, tanto no dia 11 como no dia 12. Então são mais de 16 horas de conteúdo. São 5 palestrantes nacionais e 6 locais também. Então o norte também, vem pessoal de Boa Vista também para falar como é que está o mercado do norte digital. Então assim, vários blogueiros também, digital influencers, como Vitor de Comer, Carol Heinix. Então todo mundo, o Sparco vai estar lá com a gente também, que é uma novidade que o grupo está trazendo para Manaus. Então assim, tudo isso vai ser muito bacana e você precisa entender esse mundo de uma vez por todas, né? O momento é agora, dia 11 12 de setembro, no Teatro Manauara, realmente o maior evento voltado ao marketing digital, ao venda e empreendedorismo, e eu espero lá. Tá certo. Muito obrigada, Renan, pelas informações. Um bom evento a todos vocês. Tenho certeza que já é sucesso, vai ser maravilhoso. Ó, então para você fica aí a dica, uma ótima oportunidade, né? Você que é jovem, tá a fim de começar um negócio novo, é antenado aí em internet, nas redes sociais, essa é uma boa oportunidade de você transformar isso em trabalho e até ganhar dinheiro com isso, viu? Wilson, Adriane. Ok, até daqui a pouco, Carol. Depois do intervalo comercial tem nossa interação com a rádio, a Crítica FM 93.1. Tem ainda um roteiro do dia com dicas de exposições para você visitar no fim de semana, é um instante só.